Começa agora Kátia Monari Podcast, um olhar sistêmico voltado para o desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro da mulher. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho a honra de receber Vera Cleto. Eu que sou apaixonada por esportes, receber um fenômeno, uma mulher com tamanha projeção como ela, não tenho palavras para expressar tudo que eu estou sentindo aqui. Coração pulsando muito e muito feliz por ter realmente essa oportunidade de estar com você, Vera. Bem-vinda ao nosso episódio de podcast. Que honra ter você. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, Kátia, eu que agradeço, a honra é toda minha de poder estar aqui, falar um pouco da minha história, de compartilhar com todos os seus ouvintes. Vera, você sabe que eu confesso para você que eu já fiquei muito animada quando eu fiquei sabendo da possibilidade de nós gravarmos esse nosso encontro, esse nosso episódio. Quando eu fiquei sabendo, então, que você era a criadora da Experimento, isso me deixou ainda mais animada, porque mãe de jovens que fazem intercâmbio, quantas vezes eu não visitei, né, nas feiras, o stand da Experimento, quantas vezes eu não acessei todas as informações da Experimento, eu falei, nossa, então realmente assim, hoje eu tenho muita oportunidade de perguntar, de viver uma experiência diferenciada. Que bacana poder estar aqui com você. Eu gostaria que você começasse me contando um pouquinho quem é a Vera, né? Talvez algumas pessoas que estão agora nos assistindo não conheçam a fundo a sua história. Então eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho com todos, né? Quem é a Vera, um pouquinho da sua trajetória e a gente vai batendo um papo sobre tudo isso. Então, Kátia, obrigada mais uma vez por essa oportunidade. A Vera tem multifacetas, né? Quem são as Veras? Então, eu sim sou uma ex-tenista profissional, né? Eu comecei a jogar tênis quando eu tinha 10 anos. Uau. Eu tive vários títulos de campeã brasileira de várias idades. Eu fui campeã brasileira aos 16 anos. Me casei muito jovem, né? Com 20 anos, eu já tive a minha primeira filha, meu primeiro filho, e eu joguei grávida, fui vice-campeã brasileira grávida do meu primeiro filho e depois da minha terceira filha, né? Nossa, máximo. E, e a minha carreira do tênis foi muito bacana. Eu fui técnica do equipe do Brasil, enfim. Talvez a gente volte um pouco no tema do tênis depois, mas voltando à minha história, e eu tive academia de tênis durante 13 anos aqui na cidade de Campinas. Eu sou de São Paulo, mas eu moro atualmente em Campinas. E eu tive essa academia por 13 anos e depois eu vendi a academia e comecei a trabalhar na Experimento. A Experimento, ela é a agência de intercâmbio mais antiga aqui do Brasil. Ela tem 61 anos. Nossa. E ela foi criada por um americano que entendia que para você conhecer uma cultura, você tinha que vivenciar essa cultura. Então, ele fundou a Experimento lá nos Estados Unidos, em 1929, muito tempo atrás, e, e aí essa conceito foi aumentando, vários países quiseram participar, e aí ele fundou a Experimento International Living, que foi desenvolvida aqui no Brasil pela família Zóquio, que é uma família bastante ligada à parte de educação, e agora e também depois da Experimento na educação internacional. Elas foram as fundadoras do Pueridomus, que é uma escola, como eu Sim. falei, super tradicional em São Paulo. Sim, minhas filhas estudaram antes de estudar no Porto. Na época que minhas filhas Então, estudaram no Porto, não tinha o Portinho, só tinha o Porto. Então elas tinham que entrar no Porto de 4 para 5 anos. E de 2 anos até os 4, elas estudaram numa unidade do Pueridomus dentro do Clube Paineiras.
Ah, é, Era uma exatamente. unidade pequena. E nessa Isso. época, no Clube Paineiras tinha muito campeonato de tênis. Então, Tinha, sempre teve. muitas vezes eu ia antes para buscá-las para assistir a alguns jogos de tênis que estavam acontecendo ali ao lado do Pueridomus, porque tinha uma quadra Exatamente. ali. Então a É, nossa memória de escola e de tênis começa ali dentro do Paineiras, nessa época que elas estudavam no do Pueridomus, que foi uma Coelho. experiência fantástica, fantástica mesmo. Eles são realmente uma referência em ensino, muito bacana. E aí depois, quando eu comecei a trabalhar na Experimento, que fazem 30 anos, aí que eu comecei essa minha jornada dentro da educação internacional, né? Sim, sim. Muito interessante, Vera, porque você é uma desbravadora, né? Imagina, eu fiquei imaginando, quando eu comecei a ler um pouquinho a sua história, eu fui entender um pouco a sua história, né? Eu comecei a imaginar o que era uma mulher na década de 60, 70, desbravar todo o mundo viajando sozinha, numa época que não era comum acontecer isso. Porque eu me lembro, né? Que quando eu era criança, mais ou menos em 1976, 77, 78, quando eu era bem criança, meu pai dizia para mim assim: não seja saidinha, fique em casa, não tem que ficar saindo na rua, não tem que ficar fazendo coisas na rua. Mulher tem que se resguardar. Meu pai falava isso muitas vezes e eu ficava muito brava, porque eu amava uma rua, eu amava a atividade física, amava uma bicicleta, enfim, morava no interior. E ele: para, você tem que ficar quieta, vai ficar mal vista porque você é muito saidinha. Eu imagino, primeiro eu admiro muito a educação que você recebeu, né? Não conheço a sua história, a sua relação com seus pais, mas admirei muito porque eu falei, nossa, que coragem desses pais em permitirem, né, que essa filha desbravasse da forma como você desbravou. E segundo, sua coragem, porque uma coisa é hoje uma mulher viajando sozinha, outra coisa é em 70 uma mulher viajando sozinha, não é verdade, Vera? Olha, Cátia, você falou exatamente tudo. Realmente, coragem sempre foi uma palavra que eu tive que ter, porque Com certeza. senão eu não teria feito o que eu fiz, né? E na época que eu jogava tênis, que eu comecei a viajar, não se via, é como você falou, não se saía de casa, a mulher tinha que ser preservada, né? A E imagem, o meu pai não tinha essa ideia, que e lindo. mesmo porque se ele tivesse, ele, ele não me permitiria. Então, eu comecei a viajar sozinha com 12 anos, né? E, aliás, para ser sincera com você, eu morava ali no Jardim Europa, eu ia sozinha com 6 anos de ônibus até a Praça da República, porque eu estudava na Caetano de Campos. Nossa, Então, quer dizer, só isso você não precisa falar mais nada, né? A sim. minha mãe me deixava no ponto final do ônibus, era o ônibus elétrico, e o meu avô, que morava na cidade, me pegava. O ônibus parava ali na Praça da República, mas ele estava sempre ali para me colocar dentro da escola. Então, essa história de enfrentar as coisas sozinha sempre foi uma coisa muito dentro de mim. E numa época sem E celular. Sem celular. foi, Muito, numa época sem celular. Muito diferente do que praticamente é não tinha hoje. telefone. Quando Sim. eu viajava, a gente falava pelo rádio amador, não tinha comunicação. Então, quando eu viajava, eu ficava sem comunicação nenhuma com os meus pais, né? E era sempre muito mais difícil essa questão de ser mulher, né? Porque eu me lembro, eu tinha que, quando eu viajava, eu tinha que, basicamente, se eu estava sozinha, eu tinha que comer no meu quarto, o jantar. Porque se eu saísse para comer em algum restaurante, normalmente eu era assediada, porque os homens não entendiam que tinha uma mulher sozinha comendo sozinha num restaurante, entendeu? E abrindo um Então, parênteses, maravilhosa, porque até hoje você é maravilhosa. Então eu imagino uma princesa sozinha num restaurante. Imagino como deveria ser um assédio, realmente. então é sempre isso faz, sabe?
porque parece uma coisa simples, mas é uma coisa que Sim. traz várias consequências, isso, o fato de Sem dúvida. você estar num hotel e não pode descer para tomar comer naquela época nem tomava vinho, nada, mas sabe, sentar ali para comer um negócio, não ter por conta disso. É uma limitação que é muito desagradável, entendeu? E além de, sabe, de outras coisas, os fotógrafos, nas horas que eles tiravam fotografia no fundo da quadra para aparecer a minha calcinha na hora que eu sacava, que é o vestido levantado. E colocavam, eu tive várias fotos colocadas dentro na vitrine das lojas de fotografia, sabe? Como se fosse enfim. Eram coisas que a gente tinha que lidar porque, como você falou, não era normal isso. Hoje, quer dizer, já faz alguns anos que tudo isso se banalizou, né? Mas, nós mulheres conquistamos algumas coisas que naquela época a gente ainda não tinha conquistado, entendeu? Principalmente essa liberdade de poder ir nos lugares, enfim. Mas, realmente foi um desbravamento mesmo. Mas essa liberdade, na maioria dos lugares do mundo hoje, ela é normal. Mas mesmo assim, né, em alguns lugares, até hoje a gente é orientado. Tipo, há pouco tempo eu fui para o Marrocos e fui com as minhas filhas e com meu marido. E as orientações eram, olha, evitem sair depois de determinada hora sozinhas, dentro do hotel mesmo, porque eu costumo fazer academia de madrugada, antes da gente sair para fazer qualquer coisa, eu vou para academia. Dentro do hotel eles pediam, olha, se você vai para academia, não fica circulando pelo hotel, vai direto para academia, né? Então, em alguns lugares do mundo, hoje, nós estamos falando em 2025. Eu imagino, né, quando nós falamos, voltamos no tempo, numa época em que não era comum a mulher viajar sozinha, o quanto foi desafiador para você, o estado de atenção que você tinha É, constantemente, né? é. O estado de atenção, eu sempre falo, como eu lido também com muitos jovens, eu acho que o estado de atenção, nesse sentido, faz parte da nossa sobrevivência, certo? Sim, Em concordo. todos os lugares eu acho que a gente tem, mas a limitação é muito grande, né? Então, Sim, isso te limita muito, é isso. E se você sentiu agora nessa tua viagem, você pode imaginar a limitação que era o tempo inteiro naquela ocasião. E, e a gente tinha que viajar, sabe? Porque sim, sim. para você jogar tênis ou qualquer outro esporte, se você for competir, você tem que viajar, você tem que estar nos lugares, se mover, entende? Então, é por aí mesmo. E nisso tudo ainda você se casou muito jovem, né? Interessante, eu também me casei muito jovem, eu me casei com 16 anos. Nossa, Eu fico imaginando como seria para o meu marido ter uma mulher viajando o tempo todo, né? Casado. Eu acho que seria bastante desafiador para ele, porque hoje os tempos são outros, hoje a gente tem um outro conceito sobre, né, o papel da mulher. Mas há 35 anos atrás, quando eu me casei com ele, era bastante diferente do que é hoje. Eu imagino para você, quando você se casou, indo para todos os campeonatos, grávida, né, Vera? Que também era uma coisa que gestante, né, era meio contraditório ainda, os treinos e a gestante, a prática de esporte, a gestante. Eu me lembro que quando eu engravidei, eu continuei treinando, mas tinham muitos questionamentos. Mas como você com essa barriga, eu estava grávida de gêmeas, como você com essa barriga treinando, né? Então, eu imagino todos esses questionamentos. Foram várias e várias etapas de superação e desafios, né, Vera? o meu marido, né, o pai dos meus filhos, ele era italiano. E ele era, sabe, ele era um europeu, vamos dizer assim. Então, Sim, ele não tinha tanta questão com isso, né? E ele tinha o maior orgulho, ele adorava, ele também era apaixonado por tênis, e ele adorava o fato de eu jogar. Claro, do primeiro filho foi tudo uma coincidência. Eu fui no médico, tá grávida. Ah, mas doutor, tem o brasileiro. Ele falou, Vera, jogar tênis para você é que nem andar. Então vai. E se você sentir qualquer coisa, e foi uma experiência muito interessante, porque eu me senti assim, a pressão fica muito menor, né? Porque já que você está grávida, você não tem obrigação nenhuma.
E só perdi na final porque realmente foi um jogo muito mais duro, sabe? E aí não deu para ganhar. Mas foi uma experiência muito interessante. Depois do segundo filho não coincidiu e com já grávida da Dani, aí eu já estava de 3 meses. Eu já estava na fase mais, eu já estava dando aula de tênis, sabe? E aí eu quis ir para o brasileiro, sabe? Assim, totalmente sem, vamos dizer, pretensão. Sim. E aí também foi uma experiência muito bacana, porque foi no Ceará, sabe, que era Legal. muito calor, enfim. E Sim. também perdi na final e foi muito interessante. E alguém seguiu, da família seguiu o seu legado? Algum filho joga? Olha, o meu filho do meio, ele realmente ele começou a jogar, ele se dedicou, mas aí ele parou. Ele parou quando ele tinha de 16 para 17 anos, abandonou e não. Que é o momento da decisão, né? Foi mais ou menos nessa época que uma das minhas filhas nadava, ela nadava na equipe do Pinheiros, inclusive. E aí chega Aham. nesse momento, você precisa tomar uma decisão do tipo, o que que eu vou fazer, né? Eu até vi o É, João esse, Fonseca essa é, esse semana momento é o falando momento sobre da isso. virada da chave, né? De É, passar de um amador dedicado a uma coisa mais séria, mais profissional. E que aí que afunila demais, né? Então, aí ele decidiu que não era o que ele queria, enfim, mas foi muito maravilhoso para ele. Ele teve, ele trouxe habilidades para dentro da carreira dele muito importantes pelos fato de ter se dedicado, porque a dedicação dele nesse período foi 100%, entendeu? sim, e eu sinto que o esporte, eu falo que nós somos seres completos, né? Quando eu faço todos os meus trabalhos no mundo corporativo, eu aplico tudo que eu aprendo nos meus ciclos de maratona. Normalmente, todas as minhas práticas dentro do mundo corporativo associam os meus ciclos de maratona, porque nós nos transformamos com a prática do esporte, né? Eu Uhum. sinto que a gente aprende a olhar para estratégias de uma outra forma, a ter paciência, a lidar com os desafios, com as adversidades, com as instabilidades de uma outra forma, né? Imagino que assim como na maratona, no tênis, cada bolinha que chega para você chega de uma forma diferente e você aprende a lidar com aquela chegada. Não existem duas chegadas iguais, não é, Vera? E o tênis é um esporte que ele tem uma particularidade muito única, né? Porque você falou de cada bolinha, às vezes o jogo termina, pode ser até que você tenha feito mais pontos que o seu adversário e tenha perdido a partida, né? E se você for ver, hoje em dia que eles fazem estatísticas de tudo, certo? Não. Hoje o tênis é uma estatística, né? Acho que todos os outros esportes também são, né? Mas o tênis, eles chegam a ver quantos jogos, por exemplo, um jogador que nem o Federer, que é um que tem detentor, ou o Djokovic, que tem tantos títulos, quanto ele mais perdeu do que ele ganhou na carreira. Então, Sim. você ter que administrar essa parte da perda o tempo inteirinho, né? E o dia seguinte entrar na quadra e ser um novo começo, um novo desafio, isso aí traz uma resiliência para a pessoa muito importante, sabe? E que isso para a vida dela é maravilhoso. Eu tenho, assim, muitas amigas que jogaram tênis ou que fizeram algum outro esporte, assim como você, e elas, na parte profissional, elas têm habilidade que não tem preço. E hoje é muito valorizado isso, né? Principalmente para o jovem, que cada vez menos eles têm oportunidade de desenvolver essas habilidades, né? Assim, ou fora do esporte, ou fora de um intercâmbio, enfim, aonde tem esses desafios para que eles possam desenvolver essas habilidades. Concordo, até porque hoje o jovem ele tem estímulos
dentro da própria casa que o mantém ali por muito mais tempo, né? Na nossa época, a brincadeira era carrinho de rolimã, era subir em árvore, era, né, a gente tinha um convívio na rua com a área externa e com o meio que hoje eu percebo que os jovens não têm tantas oportunidades, principalmente nas cidades grandes, né? E o esporte é uma forma de proporcionar esse estímulo, essa experiência com o meio, né, Vera? Aí eu queria te perguntar o seguinte: que momento chegou a virada? Assim, não, a Vera vai deixar de ser a tenista profissional e, pelo que eu entendi, vai partir para se tornar técnica e também responsável por uma academia de tênis. Foi isso que aconteceu? Quando eu encerrei minha carreira como tenista, foi uma coisa assim, mais por causa do físico. Eu tive um problema no cotovelo muito sério, que já vinha me perturbando já fazia algum tempo, e chegou uma hora realmente ficou muito difícil, sabe? Então, a gente brincava entre as jogadoras, e depois isso eu vi até na biografia do Agassi, que eles também comentavam, quer dizer, em qualquer nível isso, que às vezes o jogador ele até deseja se machucar para ele conseguir parar de jogar, entendeu? Porque é uma coisa tão densa e tão assim que completa a vida da pessoa que eles até torcem para se machucar para realmente ter que parar de. Aí não Não tem passa. jeito, tá? E aí eu me machuquei e essa transição como técnica foi meio que automática, porque nessa transição que eu estava parando de jogar, eu tinha amigas que estavam fazendo parte do time do Brasil. Então eu já ia mais como técnica, sabe? Então era uma coisa que eu sempre me apaixonei. Eu gosto muito de passar esse meu conhecimento, que seja técnico ou que seja pessoal, sabe? É uma coisa que eu gosto muito. E, e daí me chamaram para ser técnica da equipe juvenil. Eu fui contratada para treinar a Cláudia Failassi, que na época era campeã ela foi campeã mundial com 10 anos, e ela era um expoente, assim, e aí eu fui contratada para treiná-la, sabe, pelo patrocinador dela, então eu comecei a fazer todo esse trabalho como técnica mesmo, depois eu treinei outras jogadoras, eu viajava com elas, e nesse inteirinho eu já tinha academia, aqui em Entendi. Campinas. Então, a minha academia, eu tinha 5 quadras, fui uma das pioneiras aqui no, em Campinas também. E aí era uma academia assim com bastante sucesso e que me dava assim muito trabalho, né? E aí eu Entendi. fui, foram coisas que foram vindo automaticamente, sabe? Então, essa parte do abandono da carreira como tenista mesmo, ficar técnica do Brasil, tanto do Federation Cup, que hoje é Billie Jean Cup, quanto da equipe de juvenil e depois junto com outras tenistas individualmente. Você imagina o desafio que deva ser, Vera, você se reinventar, né, nessas mudanças todas. Porque a gente tem uma rotina, a gente tem um hábito, tem uma comunicação interna, enfim. Eu sinto que eu fico pensando assim na estruturação de vida, deve ser uma remodelação, né? Porque desde a sua alimentação, quando você treina com muita intensidade, a sua alimentação é uma, a sua rotina de sono é uma, a sua rotina de fortalecimento, de repente você muda completamente a sua posição dentro daquele cenário, né? Tudo se reorganiza. Então, quer dizer, a flexibilidade para isso, né? Eu preciso me reinventar nesse processo. Depois, você vem viver uma outra história e se reinventa de novo, né? Isso é desafiador para você ou você é bastante maleável, flexível e tá tudo bem, você vai se moldando de acordo com o que vai acontecendo ali? Ó, é um desafio muito grande, porque você falou, Imagina. por exemplo, de coisas que hoje em dia você está falando como são coisas que estão em qualquer lugar que você tem informação.
que são preparo físico, alimentação, nutrição, tudo isso hoje está tudo bem. Você entra em qualquer site, em qualquer chat GPT, GPT, né? tudo aí. Na minha época não tinha nada disso. Não Sei. tinha, não existia uma pessoa específica. Eu, como mudei para Campinas, eu não tinha uma academia para fazer ginástica, porque só academia era só de homem. Eu Nossa, descobri uma, ele falou, Vera, eu não posso te atender, aqui só tem homem. Eu falei, não me importo nem um pouco em fazer com homem. É, Vera, mas eles não vão querer. Aí ele me atendia na hora do almoço, que não tinha homem nenhum, não tinha nenhuma pessoa, então eu fazia academia na hora do almoço, porque não tinha ninguém, porque não tinha uma academia para eu fazer meu preparo físico, entendeu? E essa parte de alimentação, alguém falou que tinha que pôr como se fosse um soro na hora que você está se hidratando, na hora de jogar, a gente punha a colherzinha de Coca-Cola na água para se hidratar, sabe? Porque não tinha Gatorade, não tinha essas, sim. sabe, esses isotônicos, não tinha nada disso. Então, era tudo naquela tentativa e erro, sabe? Para você conseguir sobreviver ali, entendeu? Então, E eram, as informações eram escassas, né, velho? Eu me lembro, não, né? não é que era escassa, não tinha, Não sabe? tinha, né? Era você indo ver, enfim. Aí, claro que depois foram surgindo, o esporte como um todo foi Sim. tomando uma proporção completamente diferente. Eu me lembro uma vez eu estava nos Estados Unidos com uma amiga, ela falou, Vera, vamos ver uma feira que está tendo aí de esporte, não sei o quê. E eu fui para encontrar uma outra tenista que estava lá, a Martina Navratilova. Aí, quando eu vi aquilo, ou seja, aquela exposição de esporte, eu vi, uau, alguma coisa está acontecendo, entendeu? Que foi Sim. realmente o esporte hoje virou um negócio assim extraordinário, vamos dizer, em todos os sentidos, de mídia, de acesso, de, enfim, até financeiro, enfim, tudo hoje é uma outra proporção. E com isso vem todas essas informações. E óbvio que todas essas transformações que eu também vivi, eu só sinto, você falou uma coisa super importante, eu só sinto não ter tido na época a oportunidade de ter uma pessoa que realmente me fizesse um coach de tudo essa turbulência de coisa que eu vivia, tinha que viver e tinha que porque, por exemplo, os meus pais, ao mesmo tempo que eles tinham essa visão de me lançar no mundo, eles não tinham conteúdo para sentar comigo e falar, "Ah, Vera, vamos sentar aqui e ver as possibilidades, vamos ver o que que a gente vai fazer." Por exemplo, quando eu resolvi vender minha academia, porque eu estava exausta, não só exausta, Kátia, mas eu estava com aquela sensação que eu estava fazendo tudo pela metade. Porque, Sim. veja bem, eu era esposa, eu era mãe de 3 filhos, eu tinha uma academia, eu tinha um projeto de tênis dentro da academia e eu era técnica. Se você me explica como que eu conseguia fazer essas coisas, eu vou dizer que era uma loucura, e Imagino. obviamente eu percebia que eu estava falhando, entendeu? Porque não dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo. E aí eu tive uma coisa assim, eu me lembro, era final do ano, eu tinha chegado de um torneio que era perto de Natal, chega dia 24 para passar o Natal com a família. Era uma loucura. Aí eu falei, não, eu vou vender a academia, e eu acabei vendendo a academia. E nesse interim que eu falo, por que que eu não tive essa oportunidade de sentar? Sabe alguém que senta com você e fala, vamos agora. Eu. Quando eu pego no mundo corporativo. Então, vamos agora colocar tudo aqui nessa mesa. Vamos agora ver o que que a gente vai fazer com a Veracleto, para onde que a Veracleto vai, quais são as possibilidades. Vamos dar um tempo. O que que é 3 meses?
4 meses, vamos ver o que que vai fazer. O lugar e os papéis que nós tanto trabalhamos hoje no mundo corporativo. Pois é, então, aí não foi uma coisa, sabe? Essa minha amiga me convidou, a Vera quer vir trabalhar na Experimento, eu já fui, e aí foi assim, entendeu? Sim, mas de qualquer forma, assim, eu sinto que os tempos são outros. O diálogo é outro. Eu me lembro que quando eu fui começar a atuar nessa área, meu pai disse assim: Mas filha, o que que você vai fazer? Isso não tem mercado, né? Ele não conseguia nem enxergar que existia um mercado para um coaching, para um terapeuta familiar atuar no mundo da família, e no mundo corporativo com sucesso. Ele achava que eu não ia conseguir oportunidade, porque realmente eram outros tempos, era uma outra realidade, mas isso é o que mais me admira em você, porque hoje, né, o profissional, o esportista, o atleta, ele precisa desse recurso, ele me passa uma mensagem, ele precisa para hoje, e daqui a uma hora eu dei um jeito de organizar a agenda, estar com ele, e nós estamos discutindo isso, fazendo uma dinâmica, olhando para os papéis, mas você sozinha, Vera. Você desbravou tudo isso. Você realmente é uma desbravadora, assim, fenomenal, porque você deu conta, tanto é que você está aqui, você é uma referência. Hoje, você está realizada profissionalmente e quantas veras surgiram nisso tudo, quanta inspiração para as mulheres, né, as jovens e as não jovens, né, de olharem para você e se desafiarem. E aí, eu quero pegar um gancho aqui no que eu estou te falando. Eu quero que você me conte um pouquinho essa experiência da Experimento com mulheres mais velhas fazendo intercâmbio. Porque muitas mulheres ficam presas, né? Ah, não, já passei da idade. Ah, não é para mim. Acho que eu não vou me adaptar. E de repente, um camaleão como você precisa contar pra gente como é essa experiência com a gente, sim. Tem o direito, né? E como pode ser rica essa experiência, nos tornando um pouquinho o camaleão que você é tão, né, tem uma intensidade tão grande de nos apresentar. Olha, eu acho assim, eu sou uma pessoa que eu acho que o fato de você ir para o mundo faz toda a diferença. Isso Com para mim é um fato. E eu adoro quando alguém conta a transformação que foi. Eu falo, é uma pena que quando a gente fala isso, parece um argumento de venda, vamos dizer assim, certo? Não parece que você está levando a pessoa para ela comprar um intercâmbio, certo? Não se trata disso, é realmente uma mudança de cenário, assim, você começa a ver as coisas com outros olhos. E hoje, como você falou, a gente tem programas para qualquer idade, qualquer idade. E a experiência é maravilhosa. A gente tem várias mulheres que se propuseram a fazer isso, fizeram assim com maior sucesso. Elas realmente perceberam isso, porque não são pessoas que eventualmente não viajam, sabe? Quando você viaja para você fazer um turismo, é um tipo de viagem. Quando você viaja para viver aquela cultura, é outra experiência, sabe? Porque você realmente você vai vivenciar, você vai ter uma rotina dentro daquela cultura que traz uma coisa bem interessante. E agora mesmo a gente teve um grupo que foi para Malta teve mulheres e também teve homens, mas elas voltaram assim com muita alegria Quanto e tempo já passaram querer. lá? Hã? Quanto tempo passaram Duas lá? semanas. Duas Duas semanas? E semanas. como foi a experiência? Foi numa escola? Foi em casa de família? Como foi a experiência? Eu fiquei super Essa curiosa. experiência, a gente tem as duas oportunidades, ou ficar em casa de família, ou na residência, ou pode até ficar em hotel. Mas todas as manhãs elas iam para a escola, no caso Ah, de Malta, aprender inglês, sabe? sim. E cada uma dentro de uma programação. Então, por exemplo, tinha aquela que chegava, já queria fazer a lição que o professor mandou, aquela que ia caminhar depois no final do dia sozinha, porque precisava um tempo sozinha, aquela que queria ir
conhecer todos os restaurantes, porque cada pessoa é individualmente Um são diferentes desejo, as né? pessoas, Tem uma cada uma cultura. quer lidar com a experiência de uma maneira. Então, dentro desse programa, também as pessoas podem ter esse espaço individual delas, entendeu? Porque é como eu falei, é aquela rotina, e a rotina é ela que vai fazer. E aí, a gente tem programas, né, para vários lugares, como a gente chama, seniors, né, Senior Explorer, que pode ser para aprender francês, pode ser para aprender espanhol, pode ser para aprender italiano. Eu que adoro a Itália, Eu sabe? também. Você pode ir para Roma, você pode ir para Firenze, sabe? Vivenciar o local de uma maneira diferente, né? Porque é uma experiência muito diferente. Então, eu acho que as mulheres estão super convidadas a tirar 2 semanas, não é um período grande, tirar esse tempo para Se elas terem uma permitir. experiência muito diferente, muito interessante. Se permitir, né, viver essa experiência e olhar para dentro de si e, sabe, se reinventar até nessa experiência. Porque esse exemplo, eu gosto muito de dizer que não é o que nós dizemos para os nossos filhos, mas é o que nós fazemos que fica como legado para os nossos filhos. E eu vejo muito aqui as minhas filhas de 28 anos, o que que elas fazem? Elas copiam o que eu e meu marido fazemos, né? Por mais que a gente fale, faça assim, no fundo, eles tomam a referência. Então, até se nós desejamos que os nossos filhos se tornem desbravadores, que eles, sabe, aceitem os desafios, eles aprendam a lidar com esses desafios e realmente, né, vivam uma evolução a partir desse desafio, é importante que nós comecemos com esse exemplo. Então, além de apoiá-los, o quanto é importante nós também nos permitirmos viver algo novo, não é, Vera? Certamente nós vamos inspirar os nossos filhos de uma outra forma. Não, isso sem dúvida nenhuma. Não só o fato da gente, como mães ou pais, inspirarem os nossos filhos, mas também para a gente permitir que eles também tenham essa experiência. Porque Sim. você sabe que há muitos pais, eles não querem que os filhos tenham essa experiência, sabe? Eles têm receio, eles têm insegurança, e a gente tem que entender que a gente não é dono dos nossos filhos, certo? A gente tem que educá-los e eles vão para o mundo, sabe? Como eu falei lá no começo, hoje, essa experiência fora do Brasil, principalmente para brasileiro, é muito importante para adquirir essas habilidades que hoje em dia são. Hoje em dia, os jovens têm muito acesso, você vê, quase todos hoje já sabem falar inglês, sabe? Eles têm acesso às escolas maravilhosas, mas eles ficam com habilidades, com aqueles soft skills muito limitadas, entendeu? Porque o mundo deles aqui é muito, vamos dizer, já combinado, certo? Não sai nada, Programado, né? não é? Aquela zona de conforto é total, entendeu? E isso você sabe melhor do que eu, quanto que a gente precisa desse desafio para criar essas habilidades, né? E aprender a lidar com as adversidades, né? Com as situações que de repente pegam de surpresa. Você sabe que nesse último intercâmbio que uma das minhas filhas fez, ela no final de semana resolveu, ela estava em Trieste, ela ficou 5 meses em Trieste, ela resolveu no final de semana passar o final de semana em Firenze. E aí não tinha um trem direto, então ela pegou um trem de Trieste para Bolonha e de Bolonha para Firenze. E na volta, ela voltava no domingo, fim de tarde, ela pegaria Firenze e Bolonha, Bolonha Trieste. O que que aconteceu? Chegou na estação de Firenze, descobriu que ela e o namorado tinham comprado passagem para a semana seguinte, não para aquele domingo. E que ela não tinha como embarcar. Eu falei, filha, comprou outra passagem. Não tem, esgotou. E aí, precisaram fazer uma peregrinação a noite inteira, pegaram mais 2 trens para conseguir chegar em Bolonha, e de Bolonha chegar em Trieste, chegou no apartamento, tomou banho e foi trabalhar.
porque o intercâmbio dela tinha um acordo que ela trabalhava de segunda a sexta. Aham, Então, ela aham. precisou entender o que era, e ela é aquela metódica, assim, tudo certinho, despertador para tudo. Nessa noite, ela viveu o caos da vida dela, mas o Pois maior é, aprendizado da vida dela. Depois disso, as contrariedades começaram a tomar um outro formato, porque ela entendeu o quanto ela dá conta e o quanto nem tudo pode ser planejado, né, Vera? Então é muito exatamente. interessante, né, esse tipo de experiência. E até mesmo, como você falou, desse mundo corporativo, né? Quanto que eu falei dos atletas de uma maneira geral, quanto que eles se encaixam bem no mundo corporativo, e também o jovem que fez um intercâmbio, que quis sair dessa zona de conforto, também quanto que ele se encaixa melhor no mundo corporativo, justamente por conta de todos esses aprendizados que às vezes eles querem até, eu tenho às vezes até executivos que falam, eu preciso, sabe, aprender um idioma, eu vou querer essa oportunidade, porque também isso aí acrescenta, né, e faz parte também da Do processo de jornada, né? formação. Sem dúvida. E me conta uma coisa, nós falamos da oportunidade para as mulheres mais velhas. A partir de que idade uma criança hoje é indicado que ela faça um intercâmbio? 10, 12, 14? Qual é a idade que vocês possuem programas? A partir de que idade? Qual é a idade que você sugere que comece a viver essa experiência? Hoje, Kátia, a gente trabalha muito com a jornada da educação internacional. E essa jornada, ela começa a partir dos 12 anos. Legal. E fazendo o que a gente chama de summer camp. Então, Sim, eles começam a fazer aqueles programas durante as férias de sim, verão, a sim, partir de, como eu falei, 12 anos, aqui no Brasil é mais comum 13, e sim. dentro dessa jornada, eles passam nos programas de férias, a gente tem programa com inglês, a gente tem programa de liderança, a gente tem programa com viagem, sem viagem. Depois ele pode fazer o high school, que é aquele semestre ou Sim. ano fora do Brasil, que corresponde ao ensino médio, a partir também dos 14 anos, 15. Depois a gente tem a parte de curso de idioma, quando, como eu falei, hoje em dia a maioria dos jovens já tem o inglês, ele quer perfeccionar, aperfeiçoar o espanhol ou o alemão. Depois a gente tem colocação universitária, a gente tem formação profissional. Então a gente tem depois a gente tem a parte de trabalho voluntário, a gente tem programa de au pair para as meninas que gostam de mulheres, de crianças e querem ter uma experiência fora do Brasil, nos Estados Unidos, cuidando de criança. É um programa que tem um custo-benefício super interessante. Então, a gente tem toda essa jornada, terminando, obviamente, com os sêniors, que, como eu falo, a idade jamais será um impedimento. Nossa, que fantástico. As minhas começaram de 13 para 14, então começaram bem ali no On É, Summer, em Bradfield, com o colégio. E foi uma tá vendo? experiência realmente fantástica para elas e para mim. Foi para ambos, para o pai também, para todo mundo. Foi uma experiência muito significativa sobre como nós passamos a enxergar os nossos filhos, né? O quanto nós começamos a enxergar também competências que a gente não enxergava antes e até a valorização mesmo, né? Eu me lembro que no primeiro dia, quando elas chegaram lá, elas disseram, uma delas me ligou e falou assim: eu precisei chegar aqui para entender o quanto eu te amo, sabe? E aquilo para mim pegou profundamente. Eu falei, ai meu Deus do céu, me conta quando eu chegar aí, porque nesse período, nesse summer, no meio eu fui para isso, fui lá na escola, conhecer a escola. Elas ficaram 15 dias, no 16º eu fui à escola, conheci a escola, dei um beijo nelas e elas ficaram mais 15 dias. E Ah, aí elas foi toda ficaram uma. 4 semanas, bastante para a Ficaram primeira quatro. experiência, hein?
4 semanas. E a experiência da mãe era mais desafiadora do que do filho. Então, a mãe, elas foram de 5 de julho a 5 de agosto, eu nunca me esqueço. E aí, no meio, exatamente no meio, nós fomos visitá-las. E depois eu fiquei com meu marido viajando pela Europa, que elas estavam muito próximo a Londres, viajando pela Europa e voltamos quando elas retornaram para o Brasil. Mas foi realmente assim, foi ali que nós percebemos o valor. Eu sempre valorizei muito viagem, mas eu percebi o quanto o intercâmbio tem um valor diferenciado e o momento de se viver o intercâmbio, o aprendizado longe da família, o quanto isso realmente se torna transformador. Vera, eu queria ficar aqui com você horas conversando. A gente tem realmente uma agenda que eu sei que a gente está chegando no limite. Eu estou começando a ficar aflita porque eu sei que você também tem agenda. Mas eu espero que esse tenha sido uma primeira conversa de muitas, que nós possamos Claro. nos encontrar muitas vezes. E eu só quero te fazer um pedido. Há muito tempo, logo no início dos nossos episódios, eu tenho uma escola onde nós trabalhamos consciência de comunidade, familiar, e eu tenho uma professora de poesia sistêmica. E ela veio participar de um episódio e ela lançou um desafio para todos aqueles que semanalmente estão nos assistindo, nos ouvindo, que foi criar um caderno de registros e registrar semanalmente aquilo que mais chamou a atenção, aquilo que proporcionou uma experiência diferenciada. E eu sempre convido quem está comigo participando desse episódio a deixar essa mensagem para esse caderno. E eu gostaria de te pedir qual é a mensagem que você deseja deixar hoje para todos que passarem por essa nossa conversa, por esse nosso papo. Ó, Kátia, eu tenho um textozinho, assim, uma coisinha que é de um poeta francês do século XIX. E isso aí me traz, eu me lembro que quando eu tinha academia, eu tinha um painel, como eu tenho aqui o painel dos meus estudantes, eu tinha esse painel com as frases, e essa frase estava lá, está na minha casa, e é assim: venham até a borda, ele disse. Eles disseram, nós temos medo. Venham até a borda, ele insistiu. Eles foram, ele os empurrou e eles voaram. Nossa, que lindo! Uau! Uau! É muito lindo. Vera, que você voe muito ainda, que você, com o seu voo, continue inspirando muitas pessoas. Você pode ter certeza que eu estou saindo diferente do que eu entrei. Você pode ter certeza que dentro de mim muitas sementes foram plantadas assim com muita profundidade. E eu tenho certeza que por muitos e muitos anos eu vou me referir a esse encontro como um momento muito especial. Muito obrigada por ter priorizado o seu tempo e investido esse tempo nesse nosso encontro. Minha gratidão. Muito obrigada por todo o aprendizado. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe todos nós. Um grande beijo. Beijo. Obrigada, Kátia. Acompanhe a Kátia Monari no Instagram, @Kátia Monari, para você ficar por dentro de todos os conteúdos e os próximos episódios.